Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente vai apresentar e vai ler um texto para vocês e tentar propor um debate chamado Entre a Arte e a Técnica, Dançar e Esquecer. Esse texto é da Teresa Rocha. Ele é um texto muito inquietante porque ele muda algumas coisas de lugar. Por exemplo, esse texto ele já começa com uma ideia muito... Antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de pedir para que vocês sentassem em um lugar relaxado, que vocês relaxassem, dessem uma respiração e pegassem um papel e uma caneta, porque a gente vai fazer no meio algumas provocações, algumas percepções e algumas reflexões, até mesmo entre eu e a Vivi, mas também criando em nós. E aí a gente vai pedir para vocês responderem alguma coisa. Agora, voltando ao que eu estava dizendo, olha só como o texto começa. O texto começa com uma dúvida. Sendo esta dúvida, se dançar é esquecer e o corpo não esquece jamais, onde então a dança se produz? Então, a autora fala que, provocativamente, esse texto se divide em 10 partes assimétricas, de forma assimétrica, a partir de 10 proposições iniciais. Essas partes, o dizer assimétrico que ela diz, é que elas são partes independentes, ou seja, o leitor poderia começar a ler esse texto de qualquer parte que ele entenderia, todas as outras partes de forma embaralhada. Então, ela disse que fez esse jogo, dessa forma, essa divisão do texto, para que o leitor fosse partícipe do pensamento. Então, a gente propõe aqui também uma divisão desse vídeo em formas assimétricas, e para você poder ser partícipe também do nosso pensamento. Agora eu vou ler para vocês essas 10 proposições iniciais pela qual o texto foi dividido, tá? 1. Entre a arte e a técnica, e não ou a arte ou a técnica. O corpo não conhece ou a arte ou a técnica. 2. O corpo não conhece a dicotomia. O corpo só conhece o paradoxo. 3. O corpo não conhece a acumulação. O corpo aprende por substituição. 4. O corpo só dança uma dança a cada vez. 5. Se o corpo dança, é porque nele nasce uma técnica. 6. Toda dança traz consigo a sua própria técnica. 7. A dança não reconhece na técnica nenhum universal. 8. O intérprete dança porque compõe. Todo intérprete é autor de sua dança. 9. Quando dança, o corpo não executa. Se executa, o corpo não dança. E 10. O corpo só dança se aprende a esquecer. Você discutiu ele várias vezes. E teve uma discussão em que eu e a Vivi ficamos horas fazendo. Que é da primeira parte do texto, inclusive. A gente ficou na primeira parte do texto muito tempo. A primeira parte se chama movimento de dança, movimento ritmado que suporta o corpo, este mesmo corpo que é seu porteu. Por quê? Porque em 1936, Marcel Mauss escreve um seminal intitulado Técnicas Corporais. Só que nesse seminal, ele vai trazer um ponto e vai desconstruir essa ideia romântica e, de certa forma, até idealizada, que surpreendentemente está em voga até hoje, que é de uma natureza no corpo. Como se o corpo tivesse uma espécie de estrutura original que antecederia a cultura. E nisso, eu e a Vivi ficamos discutindo muito, porque ela tem um ponto muito interessante. Então, eu questionei, né? Fiz esse questionamento com o Febrari e eu quero deixar aqui para vocês também, para vocês participarem desse pensamento com a gente. O Mauss diz, né, dessa não natureza do corpo. Ele quer desromantizar essa visão de que o corpo tem uma natureza. E aí eu questiono. Se durante a faculdade, né, a gente estuda muito essa relação do corpo com a natureza, do corpo com o mundo, que até o Merleau-Ponty fala que o corpo, a percepção do corpo ocorre a partir dessa relação com o mundo, né? Que o corpo não é sem o mundo. Então, como que não existiria uma natureza no corpo, sendo que sem o mundo o corpo não é, e sem o corpo o mundo também não é da mesma forma? Como seria, né? Isso. Porque a gente pode pensar, e aí eu vou defender o lugar de Mauss, porque é de pensar num corpo, que o corpo é por si só. Só que, algo que eu até fiquei brincando com a Vivi, de que, por exemplo, se a gente fosse natural, e se a gente tivesse um corpo natural, estaríamos gravando esse vídeo para vocês hoje pelados. Porque esse é o nosso corpo natural. Um corpo selvagem, um corpo que vem do selvagem, um corpo canibal, enfim. E a gente parte desse corpo porque ele é isso. E o nosso corpo, ele foi moldado para a gente começar a vestir roupa, para eu estar de rosa hoje, né? Então, assim, a gente foi moldando o nosso corpo
para alguns lugares que eu acho que são regras da sociedade, talvez acho que a gente possa colocar assim, não sei se você concorda. Então, amiga, eu vejo isso, eu concordo com o que você diz também. Agora, porque como o corpo é moldado pela sua cultura, eu acho que esse natural que ele diz do corpo, a que a gente se refere tanto da natureza do corpo, se o corpo realmente fosse natural, ele só agiria de acordo com seus próprios instintos, e aí ele não seria moldado pela cultura, né? E a gente é moldado o tempo todo, e por isso a gente está vestido, né? Eu acho que entra bem, bem nisso. Tem algo nisso que eu acho que é interessante, porque você coloca o corpo como um meio, né? E aí, pensar no corpo como meio é legal, porque aí depois ele vem falar sobre isso, né? Pensar nesse fora, né? Essa cultura, esse ambiente, e o dentro do corpo. E aí as modificações estruturais acontecendo ali. Então, vamos pensar que esse corpo no meio, né? Esse corpo do meio, e vamos pensar que nesse corpo ele é uma esponja. Então, essa esponja, o ambiente, ele vai agir e vai modificar essa esponja. Se a gente coloca uma esponja numa bacia d'água, essa esponja ela vai umedecer, ela vai guardar líquido. Se a gente aperta, ela solta líquido e fica menor. Então, esse corpo da esponja, ele vai ser modificado de acordo com o meio vai querendo, fala dessa permeabilidade do corpo meio, que eu acho que talvez seja um lugar próximo dessa discussão, se a gente usa essa metáfora. Sim, e aí o texto fala que não existe um fora e um dentro, né? Ele pode até existir, mas que isso é paradoxal, porque é uma via de mão dupla, o texto diz. Que o mundo está se relacionando com o corpo e o corpo está transformando o mundo. O corpo fabrica o mundo e transforma, né? Ele age no mundo e transforma esse mundo. Eu acho que o mundo também transforma o corpo, né? Falando culturalmente também. E a gente pode pensar nisso, é um ponto muito interessante, que a gente pode colocar que não existe corpo antes da cultura. Né? Se a gente vai pensando que tudo é cultura, né? E vai pensando na história cultural do universo, a gente vai pensando que não existe corpo antes da cultura. Porque o corpo ele é moldado pela cultura. E aí a cultura a gente pode, desde os primórdios, que é aprender a usar instrumentos, caçar, né? O corpo ele foi moldado nesse lugar também. Sim, e a cultura, se você vê o significado, ela envolve muito, ela envolve muito, não, ela envolve o comportamento do ser humano. Então, todo ser humano, ele tem uma cultura, né? Mesmo que ela não seja feita por nós, talvez. Sim, é interessante porque a gente entra na segunda parte, quando ele fala que a gente afirma erradamente a técnica, quando a gente pensa que a técnica é algo exterior ao homem. Como a gente fala aqui, se não existe corpo antes da cultura, e se a gente pensa que se eu for cortar um peixe, limpar um peixe, é uma técnica que eu estou aprendendo, tomar banho é uma técnica, escovar dente é uma técnica, então não tem como a gente situar a técnica como algo além do homem, né? Algo que está fora, mas sim que o homem é um animal técnico. Sim, e se a gente for no significado da palavra técnica, que foi até que eu procurei, são os meios para que você chegue a algum lugar, para que você faça algo. Então, até os movimentos cotidianos, as ações cotidianas. Para você escovar o dente, você tem a forma para você chegar àquilo. Então, tudo que você faz envolve uma técnica. Então, a gente conclui uma possível conclusão, né? Que tem muitas possibilidades também, que até o espectador pode participar desse pensamento com a gente, é que o ser humano, ele não é além da técnica, né? Uhum. Ele é um animal técnico, como você disse, como a autora disse também. E a gente pode pensar também igual da cultura. Não existe o humano sem a técnica. A técnica não vem antes dele, né? Então, assim, não existe humano sem a técnica. E aí isso é muito interessante, porque a gente vai entrar, então, nessa... que a dança talvez ela seja uma promessa de dança, sempre repetida e adiada e retornada como um tal do fundo do devir. Uma promessa deslocada da lógica da promessa, o futuro, a deriva de si mesmo, obrigando o movimento do sentido a visitar seu nascimento para, assim como diz Nietzsche, conjurar a quimera da origem. Isso, e que a dança sempre se modifica, né? Em cada corpo que ela
que se produz dança, ela se modifica a todo momento, a cada gesto, como é a ideia do texto. Vivi, eu tenho uma questão para você. E aí também para a galera que está aqui assistindo a gente. Suponhamos uma casa com um jardim. E aí nesse jardim tem uma roseira e nela uma rosa nasceu. Pelo tempo, essa rosa vai crescer, vai viver e vai morrer. E muito provavelmente no seu lugar, na matriz da roseira, não nascerá um girassol, por exemplo. O tempo vai passar e outra rosa vai nascer no seu lugar. Então a gente... Chamemos a primeira rosa aqui de rosa 1 e a segunda de rosa 2. Qual poderia ser a relação estabelecida entre a rosa 1 e a rosa 2? E aí, para isso, eu vou dar 4 opções. Primeiro, a rosa 2 é idêntica à rosa 1. A segunda, a rosa 2 é semelhante à rosa 1. Terceiro, a rosa 2 é diferente da rosa 1. Ou, quarto, a rosa 2 é totalmente outra em relação à rosa 1. Amigo, mas antes disso, eu tenho uma coisa para falar, que eu lembrei agora. Bom, vamos supor um término de namoro. Você terminou um namoro, com um monte de briga, você chorou, você e seu namorado choraram pra caramba, sabe? Foi uma briga, foi uma discussão e vocês nunca mais quiseram ver um ao outro na vida de vocês. Falaram, olha, eu quero te esquecer, você me esquece, você nunca mais olha pra mim. E aí, depois vocês nunca mais se veem. Passa um tempo enorme e vocês não se veem. E você acha que você até esqueceu essa pessoa. Você fala, gente, nem lembro mais. E aí, eis que você passa na frente de uma vitrine de uma perfumaria no shopping e você sente um cheiro maravilhoso. E que você lembra que esse cheiro era desse seu ex-namorado. Um cheiro maravilhoso que vem no seu nariz assim e você não se aguenta, que você lembra tudo, seu corpo lembra tudo de novo, tudo que você passou com aquela pessoa vem à tona. O tom da pele, o perfume da pele, a voz, tudo você lembra. E aí a gente vê a frase da autora que diz: o corpo não esquece jamais. Isso é interessante, porque assim, se a gente vai pensar nisso, e aí eu acho isso muito legal também, que é o corpo, né? A memória não conhece o passado, né? Esse exemplo é muito interessante porque a memória, ela só conhece o presente. Do ponto de vista da memória, é sempre hoje, é sempre agora. Então, assim, se a gente vai pensar aquilo que a gente chama de memória, de passado, essas lembranças, as lembranças, vamos pensar que a lembrança é uma representação do passado, né? Um jeito que a gente guarda o passado, como algo que já passou. E aí, em um dispositivo, a gente vai chamar um dispositivo de arquivo, e esse arquivo é a memória. E aí, essa memória do nosso corpo, ela é tipo um motor sempre presente, sempre pronto para atualizar a lembrança, tornando atual, tornando ela hoje, fazendo dela uma outra, e assim vai. Porque a memória da vida, sempre uma nova chance. Do ponto de vista da memória, o passado nunca passou. O passado está sempre a passar, a se modificar. O passado é uma matéria plástica, porque a memória ela é involuntária ao tempo. E esse exemplo é muito legal, porque eu posso achar que eu já esqueci o meu namoradinho, e quando eu passo por algum perfume, eu vou me lembrar de tudo. Porque é necessário esquecer, mas é impossível esquecer. Foi. Amigo, agora eu vou falar sobre um encontro internacional de dança e filosofia que a Teresa Rocha cita nesse texto. Ela fala que ela participou desse encontro e que eles propuseram o espaço, um diálogo de espaço entre a dança e a filosofia. Eles queriam saber o espaço entre o corpo e o pensamento, entre a teoria e a prática. Eles queriam pensar além dessas velhas dicotomias, né? Eles queriam pensar como na contemporaneidade, os espaços para articulação e diálogo. E aí, para fazer essa discussão, eles pegaram vários filósofos para pensar a dança, né? Eles pegaram vários filósofos e parafrasearam frases desses filósofos e colocaram a palavra dança nessas frases. E a primeira frase que eles usaram foi do Aristóteles, que foi assim: o ser se diz de muitas maneiras. E aí eles pegaram e propuseram um debate sobre essa frase. O que poderíamos pensar com a paráfrase?
a dança se diz de muitas maneiras. E aí, a partir daí, eles disseram que, para o Aristóteles, a dança é. Ou seja, a dança, ela possui infinitas variantes. E a gente pode ver aí a diversidade de danças que temos no Brasil e no mundo. Mas ela parte de uma origem, entendeu? A dança, ela é a partir de uma origem. Mesmo que ela varie por muitas vertentes e a diversidade dela que tem aí, mas ela se diz a partir de uma origem. E aí, ele diz também, a partir daí, dessa paráfrase, o ser é. E o ser é a partir de uma origem. Então, a gente linkando isso com a discussão da Rosa, a Rosa, a Rosa 2 não poderia ser totalmente diferente à Rosa 1. Ela não poderia ser outra em relação à Rosa 1. Por quê? Por mais que elas variem, por mais que ele diz, a partir da frase o ser é, as coisas no mundo, elas variam. Só que elas variam a partir de uma origem. Então, essas rosas, por mais que elas fossem diferentes uma da outra, né? Propondo aí essa discussão, ela não pode ser, a partir do pensamento do Aristóteles, a Rosa 2 não pode ser outra em relação à Rosa 1, justamente porque elas partem de uma origem. O quê? Elas são rosa. Então, entendeu? E aí, a partir desse pensamento, esse pensamento do Aristóteles parte do seguinte princípio: sabemos o que é dança, dancemos a partir daí. Tá, agora eu vou te provocar um pouco, porque eu vou trazer o Henger aqui, porque elas trouxeram lá Aristóteles e o Henger, então aqui eu vou defender o Henger. Porque a gente vai pegar o Henger como a diferença está no cerne do ser. E aí talvez a gente dá a pensar a dança de um outro modo. A gente poderia pensar que a diferença está no cerne da dança. E aí, partindo dessa premissa, chegar até afirmar que a dança está no cerne do ser. Mas vamos ficar agora com essa primeira proposição. Se a gente embute a diferença na origem da dança, naquilo que a define, em seu desdobramento, cada dança em particular não deriva de uma origem móvel já dada, mas ela volta-se sobre a origem, explorando a identidade de um movimento de constante mudança. Cada gesto de dança estaria a interrogar a identidade da dança, perguntando-lhe com a franqueza de todo gesto nascente, o que é isso a dança? Com Henger, a gente vai antepor na origem a diferença. Então, sim, se pensarmos com Aristóteles, toda variação é o que tornou-se possível, o vir a ser, a partir da origem fixa, identidade posta como tal, uma lógica excludente que demite da variação todas as outras possibilidades imprevistas à origem. Se eu sei o que a dança é, controlo o seu vir a ser. Ela pode vir a ser um infinito de possibilidades, todas as variações possíveis, mas somente aquelas admitidas no seio da essência da dança. Então, antepondo na origem a diferença, ou seja, quando admitimos que nunca se sabe de fato o que ela é, a dança, uma vez que ela está sempre vinha esborar sua própria identidade quando alguém dança, eu não controlo o vir a ser da dança. Eu incluo todas as possibilidades como possíveis. Eu abro a dança ao eterno retorno do seu devir, da sua diferença. Por exemplo, no caso da flor, eu pensaria que sim, pode nascer um girassol ao invés de uma rosa. Porque, aí se a gente resume o Hemingway, a gente talvez vai se dar a pensar assim: a dança não se sabe, a dança não se sabe nunca, a dança não sabe nunca de si. Voltemos sempre a ele. Amigo, olha, agora eu quero falar sobre o pensamento de duas francesas, a Isabelle Launay e a Isabelle Guinaud. Do texto delas, Uma Fábrica de Anticorpos, que elas sugerem que há uma filosofia espontânea na sala de aula de dança. Ou seja, dentro da sala de aula, naquela aula, se tem um pensamento sobre dança, né? A formação de um pensamento autoral e autônomo parte da assunção das implicações do meu modo de pensar nos meus fazeres. E dito isso, isso me responsabiliza a questionar que mundo eu estou ajudando a inventar com a minha prática. Se o que eu penso é o que eu pratico e não poderia ser diferente, o quanto eu sou responsável pelo meu próprio pensamento e prática?
né? É, E aí a gente reflete isso, né? sim, porque se a gente pega o que as duas dizem, a gente pensa que na sala de dança tem um jogo muito poderoso que o que o professor entende que a dança seja e ainda o que ele acredita que ela deva ser. Então, se ele entende a dança com uma certeza, uma lógica da identidade ou uma dúvida lógica da diferença, e se ele, por exemplo, trabalha o movimento a partir da lógica do controle do vir a ser da dança, ou a partir da experiência, portanto, do manejo do seu devir, o futuro da dança definido a partir do que seu conceito de dança está ali praticado, inclui e exclui. Então, pratica-se na aula, em qualquer aula, um pensamento de dança sempre. E aí elas trazem algo muito interessante aí, porque elas sinteticamente ousam afirmar, no contexto da educação em dança, ou seja, da formação à dança, isso não existe. Isso para mim é muito interessante, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com a narrativa que a gente está colocando em sala de aula e no mundo. Exatamente, porque a partir da nossa prática, a gente está construindo um pensamento sobre dança. Para você ver como na nossa aula exterioriza o nosso pensamento sobre a dança, né? Se é um pensamento de certeza, se a gente controla aquele tipo de dança que a gente espera do aluno, ou se a gente não controla, se a gente tem dúvida o tempo todo, se a gente não sabe naquilo, no que aquilo vai dar, né? Que eu acho que é o mais interessante. Por exemplo, você proporciona, o ideal, eu acho, seria proporcionar uma experiência ao aluno, levando em consideração as experiências dele. E que não necessariamente a minha certeza sobre dança vai ser o melhor caminho, né? Eu acho que o caminho é o seu não controle sobre as coisas, sobre como vão acontecer. Por exemplo, aquela dança, como ela vai se dar naquele corpo daquele aluno. Eu não sei, eu acho que talvez eu discorde um pouco de você sobre isso, mas eu acho que eu vou deixar isso para a galera pensar, porque eu acho que eu não concordo um pouco sobre isso. E aí eu acho que a galera pode pensar um pouco sobre isso junto com a gente, escrever, mandar no nosso WhatsApp, colocar nos comentários do vídeo e também pensar junto essa frase que ficou na minha cabeça, eu acho que deve ter ficado na sua também, do que mundo estou ajudando a inventar com a minha prática. Eu acho que aí a gente volta depois. Então, eu acho que talvez a gente tenha que encontrar um lugar entre. Mas eu não vou falar muito, eu vou deixar quem está assistindo falar. Bom, amigo, eu vou falar aqui um pensamento do Heidegger sobre a técnica. Okay. Ele diz que pensar a técnica a partir do instrumental, a partir do modo tradicional, é não compreender ela a fundo. Ele diz, então, em seguida disso, que há poieses na técnica. Ele diz que a poiesis é um momento de êxtase do movimento. É um momento de êxtase, de puro movimento, em que algo se move para além daquela coisa e se modifica, e torna-se outra. A partir de quando se move e se move fora do estado daquilo, torna-se outra, tá? E a técnica, o Heidegger define ela como o envio do ser. E esse envio, essa mensagem do ser, né, que envia, é a diferença, é sempre a diferença. E aí o texto ressalta que a técnica é justamente aquilo que garante a não permanência, uma sentinela de mudança, ou seja, é o envio do ser sempre da diferença, né? Na perspectiva do Heidegger, a técnica é o operador de passagem, aquilo que garante que a poiese, a fabricação, não opere por reprodução. Ou seja, ele não acredita que a técnica e a poiesis ocorram por reprodução ou imitação de algo, né? E ele diz que se há poiesis na técnica, então a criação na técnica e não transmissão, execução, repetição de alguma coisa, né? Ele diz que pensar a técnica para longe dos conceitos tradicionais, da técnica como um instrumento, como repetição ou reprodução, né? Ele valoriza a identidade da técnica, tá? A única repetição que ele diz que o verbo conjuga é a repetição da diferença.
Então, ele é a favor sempre do diferente. Ele pensa sempre na diferença daquilo que o corpo faz quando se move. Ele se move, a partir daquele se mover, ele envia a mensagem para o mundo de diferença, né? É um ser que se transforma a partir de cada gesto. Sim. É interessante, porque aí eu vou lançar uma pergunta para a galera, que é assim, quanto de um Nijinsky é capaz de comportar uma aula de dança? Porque assim, eu acho que quando a gente entra nesse debate que a Vivi traz sobre a técnica em dança, é legal a gente pensar sobre a formação em dança, porque vai ser preciso a gente agora aqui distinguir dois modos básicos de relação entre a dança e a educação. De um lado, vai estar a educação com dança, pela dança ou através da dança. Dança e educação. Que vai ser ocupada nas escolas de ensino fundamental e médio em trazer a dança, estratégias e conteúdos pedagógicos fundamentais à formação de um indivíduo. De outro lado, estaria a educação em dança, ocupada na formação de futuros artistas da dança. E por que não também de indivíduos, né? Em seus variados e múltiplos aportes na cena hoje. Esta a que nos interessa aqui. Interessa-nos antes porque, e aí, perdoa o linguajar, é aí que a porca torce o rabo. Técnica e estética se entrelaçam de modo inextricável no ensino da arte. Está em jogo, mais uma vez, que grau de negociação é permitido na relação entre o que se ensina e o que se aprende e o quanto o professor está disposto ou não a educar, ou seja, a desenvolver expedientes para tornar-se pouco a pouco dispensável, ensinando ao aluno a prescindir dele, professor, e a imprescindir de si. Fomentar no aluno a sua autonomia correlata ao responsabilizar-se por si. Significa aceitar como princípio a descontinuidade intrínseca no ato de aprender, implícita na máxima da educação contemporânea que afirma: não é o professor que ensina, mas o aluno que aprende. Então, a possibilidade de formação de um criador pensador em dança. E aí, se a gente vai seguir isso, educar em dança seria, então, formar um criador desenvolvendo no artista em formação um outro sentido da técnica. Uma vez que não há técnica sem conceito, como a Vivi traz para a gente, faz-se necessária uma noção de técnica imbricada na estética, uma que permita ao artista em formação aprender correlato ao passo ou ao movimento, mais importante, a negociar e escolher a partir de si. A formação estética e ética de qual mundo está interessado em inaugurar com a sua prática pensamento. E aí a gente vai para a nossa pergunta inicial. A medida da negociação estética do aluno, também ela, em formação, será direta ou inversamente proporcional à medida de negociação entre o que o seu professor formador entende que a dança seja e o que a própria dança vai, historicamente, decidindo que ela vai ser. E aí tudo depende da filosofia de ensino ali vigente, do quanto ela é propulsora ou exterminadora de futuro. A assunção de que o futuro da dança, em geral, não coincide necessariamente com o que o professor acha que ela deve ser. A assunção de que o futuro daquela dança em particular não coincide exatamente com o que foi ensinado, responderiam por novos gestos pedagógicos, necessariamente mais honestos, como a Vivi traz, e novos acordos entre professor e aluno, necessariamente mais maduros. Resumindo, nesse jogo, a possibilidade da formação do intérprete como autor de seu próprio movimento, pensado a partir do acesso à origem e ao sentido de seu gesto dançado. Itens de uma nova pauta que talvez gostássemos de ver em exercício na educação em dança brasileira. Mas a porta, ela insiste em torcer o rabo. Então, amigo, aqui nesse trecho do texto, a autora ela fala sobre o dançar, ela discute o que é dançar. Ela começa falando que dançar é inaugurar no corpo uma ideia de dança. E é uma ideia de dança aquela que pergunta a dança na sua origem. É aquela que não decidiu o que ela é e nem o que ela vai ser, tá? E que ela está sempre sendo. Então, se na origem da dança mora a diferença, a cada gesto dançado, ela sempre está a desconfiar da sua identidade. Ou seja, ela diz que ela propõe uma origem da dança, mas que essa origem seja a diferença e não algo estático,
que não se modifica, que é, mas sim que se modifica sempre, ou seja, a diferença. E que a cada gesto dançado, a dança sempre pergunta, na sua origem, o que ela é. Entende? Em cada gesto dançado, ela se questiona sobre a sua identidade. O que é dança? Né? E que não tem uma definição do que ela seja, e sim que ela está sendo, sempre. E aí ela fala que a dança está sempre a secretar novas remessas que tecnicamente vem residir no corpo como promessa, como pressentimento. Não do futuro da dança, mas das suas possibilidades. Ou seja, a dança, bem como o seu futuro, tem inúmeras possibilidades, muitas possibilidades. O intérprete é esta espécie de augúrio da dança, que está sempre conjuntamente com ela, a devir. Está sempre sendo. Assim como a dança, o intérprete também está sempre sendo. E aí, ela diz que cada ideia de dança tem no corpo, inaugura no corpo uma técnica, um modo específico de esquecer. Ela tem a dança a gente dança quando a gente esquece. E aí ela diz que exatamente porque o corpo esquece é que ele transita entre o já criado e o por criar, comum a qualquer obra de arte. Então, quando o corpo está dançando, ele transita entre o já criado e o por criar. E aí ela também diz sobre que que há ideias fortes e fracas de dança e que não há um conceito de dança, mas ideias fortes e fracas sobre ela. E essas ideias, elas escrevem no corpo do intérprete o que esse corpo deve lembrar. E, paradoxalmente, desenvolve procedimentos para habilitar esse corpo a esquecer, a dançar, portanto. Então, ela defende a dança como o esquecimento do corpo. Isso é interessante, né? Porque ela vai jogar algumas questões para a gente a partir disso. Por exemplo, a quem pertence o futuro da dança? Né? Uma pergunta para você, de quem pertence o futuro da dança? Ela vai falar para a gente que é a todos e a ninguém, que trata-se de um futuro sem autor, mas e para ti? E aí, para a gente caminhar nessa provocação que a Bibi traz para a gente vai trazer outras perguntas. Por exemplo, como dançar descobrindo o seu dançado? Como dançar sem perder este sentido de desvelamento do sentido que estaria no coração da técnica, tal como Henniger define? Como dançar compliciando com essa técnica atravessada já e sempre de arte, que nos envia todo o tempo a mensagem do que quer de nós a dança lá na sua origem? Que mensagens a dança nos envia de sua origem, se tomarmos como pressuposto que na sua origem só há o pedido pela diferença? Na poesis da dança, o que lhe pede a origem através do seu mensageiro? A técnica, como descoberta, desvelamento ou destinal de seu sentido. Esquecer. Essa é a hipótese que eu e Vivi tentamos trazer aqui a partir desse texto. O esquecer como um procedimento constitutivo de uma arte que depende do corpo. Essa carne que não esquece jamais. Nessa tensão, o paradoxo do animal técnico, o enigma de um animal cultural que define o humano e que a dança encarna quando secreta no corpo, colabora com a memória, dando à vida sempre uma nova chance. E aí a gente volta à primeira pergunta. Se dançar é esquecer e o corpo não esquece jamais, onde então a dança se produz? Aqui a gente tenta trazer algumas respostas, uma conferência para ser vivida e também esquecida. Para essas perguntas que a gente faz aqui no meio do vídeo, você pode ou não pode responder. Você pode conversar comigo, com a Vivi no WhatsApp, qualquer segundo, nosso WhatsApp está disponível para geral. O interessante é que a gente pensar sobre. E aí, para isso, a gente preparou 3 propostas de aula. Bom, gente, então, como o Febrário falou, a gente trouxe uma proposta de atividades e que vocês vão escolher
uma dessas 3 atividades. Vocês podem fazer mais de uma se vocês quiserem. Mas todas essas atividades que a gente propôs foram pensadas de uma forma bem poética, tá? A partir da nossa discussão e dos nossos questionamentos e pensamentos sobre o texto. Então, a gente queria que vocês participassem desse nosso pensamento a partir da realização de algumas dessas propostas. Interessante é porque a gente coloca 3 linguagens de propostas, né? Então, assim, a gente coloca um texto, a gente coloca dança e a gente também coloca texto, dança. E tem mais alguma coisa que você vai ver no Moodle quando você entrar lá, se eu não me engano, é uma construção visual e uma construção visual. De artes visuais, sim. Isso. Então, assim, a gente tem 3 linguagens ali para você brincar, para você dançar com. As atividades estão no Moodle, né? Só você entrar lá no Moodle, tá a proposta de atividades, está embaixo do nosso texto. É só você ir lá, clicar e fazer a nossa proposta de atividades. Ela tá bem deliciosa. A gente espera muito que você participe dessa proposta. Isso, a gente espera muito que vocês participem com a gente, viu? Nessas propostas, a partir do que a gente pensou aqui no texto da Tereza Rocha, tá? E aí, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem para mim ou para a Vivi, ou para os dois. Então é isso. Sim. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Até os próximos vídeos. Até!